Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Essa não é qualquer live, é uma live de semana, né, de preparação aí. Estamos num pré-lançamento do meu terceiro livro, junto aí com mais 14 coautoras, somos ao total 15 coautoras de um livro que saiu de um grupo de transformação. Aí tem mais aí de um ano esse grupo. E ele começou, a gente vai contar um pouquinho ao decorrer da live essa história, como que surgiu esse livro, como que cada coautora chegou até esse projeto. E eu agradeço cada um de vocês que já estão entrando aqui nessa live, participando. Peço que vocês compartilhem ao máximo essa live, porque ela não é uma live qualquer, é uma live de transformação. E eu até peço um retorno para vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se o som está bom, a imagem está boa, falem para mim. Eu estava tendo alguns probleminhas técnicos, mas agora deu certo. Já vou acenar aqui para quem está chegando, inclusive as nossas convidadas, que são as coautoras, né? Hoje temos 3 comigo, mais 4, né? Somos 4 coautoras e durante a semana estaremos aí compartilhando um pouquinho dos nossos conteúdos, um pouquinho de cada capítulo que estamos partilhando nesse livro, Mulheres Transformadas para Reinar. Então, quero cumprimentar vocês que estão chegando e não esqueça de compartilhar. Eu também vou compartilhar essa live para a gente já transbordar nesse início de live, porque é um conteúdo que vocês vão entender o porquê de escrever um livro, porquê de extrair aquilo que está dentro de vocês e que pode salvar muitas vidas que nós nem conhecemos. Porque o livro, ele é uma extensão do nosso braço. Então, quero cumprimentar vocês. A Jaque, a Fabi, a Edilene, Lindeza também é aluna do projeto. É um projeto coautoria, então ele no caso é o 01. E aí a nossa meta é um pouco ousada, então nós queremos fazer 100 projetos, a gente não quer parar com isso, porque a transformação através dos livros, ela é real, tá bom? A Magna, também nossa convidada, a Patrícia, sejam bem-vindas. A Lívia, a Dani também tá aí, a Fabi, quem mais que entrou eu não vi, gente. Então sejam todas bem-vindas, a Edna, maravilhosa, e eu quero convidar cada uma delas, a Emanuele também tá aqui. Quero convidar cada uma delas para que entre aqui na sala, para que vocês conheçam um pouquinho dessas relíquias que estavam aí escondidas. Algumas, inclusive, já têm livros, tá? Algumas estão indo para o terceiro, algumas não tinham, seria, no caso, o primeiro livro. E é só o primeiro de muitos, a gente fala que tem que ter um começo. E esse começo é assim mesmo, né? Então, se você tiver a oportunidade de participar de um projeto de coautoria de início, ele vai fazer com que você enxergue essa possibilidade de ter o seu livro solo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Patrícia, vamos chamar todo mundo. Eu também vou compartilhar rapidinho aqui com alguns grupos que eu tenho também, com vocês que estão aqui. Olha, enviem bastante, porque uma live pode salvar uma vida. Uma live pode fazer diferença em muitas vidas que nem sabiam que precisavam. Então, eu peço que vocês enviem, transborde. Isso também é transbordo. Inclusive, esse livro, a ideia dele também tem essa, né? O transbordo, é você compartilhar aquilo que você sabe, você compartilhar aquilo que você talvez ache que não é tão importante, mas que para alguém vai ser, né? Então, o seu pouco conteúdo, ele sim, ele ajuda alguém que às vezes nem sabe tanto, né? Mas quer aprender, quer estar ali junto com você, quer entender por que você fez aquilo, como que você alcançou aquilo que você alcançou. Então, eu tô compartilhando aqui também. Envie o máximo que vocês puderem, tá bom? Aí a gente vai falar também o que cada uma escreveu, quais são os livros que, inclusive, algumas delas já têm, né? Então, eu quero que vocês façam o máximo esse transbordo aqui. Estou compartilhando mais algumas aqui também. Enviem mesmo, viu? Já enviei aqui e vou convidar essas participantes. Então, as nossas participantes de hoje são a Patrícia, a Daniela e também a Magna, tá bom? Então, durante a semana, vamos ter aí várias coautoras e vocês poderão conhecer cada uma dessas histórias. Deixa eu ver quem que já está aqui. A Lília, seja bem-vinda, querida. Isso mesmo. Deixa eu enviar aqui para vocês. Já vou chamar a Dani, que convidou aqui, tá? Então, a Paty e a Magna. Aqui, a Magna acho que já apareceu para mim também, a Patrícia. Vê aí se chegou o convitinho para vocês, tá? Oi, meninas, boa noite. Já tá entrando, a Dani já entrou. Deixa eu ver quem mais aqui que tá entrando, que só tá aparecendo uma telinha. Ah, Paty, sejam bem-vindas. Boa noite. Deixa eu ver se a Magna aceitou o convite.
Boa noite, tá me ouvindo bem? Como que tá o som para vocês? Tá ok? Gente, O meu tá ok? isso aqui também é um MVP, né? Porque o nosso primeiro projeto foi MVP, que a gente testar um produto, ver como funciona, e aí a gente vai melhorando no processo, uma vai aprendendo com a outra, e você sabe uma dica, você acha que é a super dica, de repente outra dá uma dica melhor ainda, então isso que é interessante a gente fazer um projeto em conjunto, né? E aqui também, porque é a primeira vez que eu faço uma collab com mais de uma pessoa, então essa fazia com uma. Então hoje vai ser um desafio fazer com, né, a telinha cheia aqui, 4 pessoas. Deixa eu ver aqui se ela recebeu meu convite, que até agora não apareceu. Deixa eu enviar mais uma vez. Eu acho que agora foi. Tava bem branquinha a telinha aqui, mas já vamos começar a apresentar, né? Assim até. Ah lá, já tá entrando. Aí vocês estão dando um retorno, Boa tá tudo noite. bem? Oi, Magna, Boa seja bem-vinda, noite. querida. Bom, esses são os rostinhos que vocês vão estar vendo por aí o tempo todo, porque esse livro, sim, ele tem essa ideia de transformação. Então, eu quero que vocês se apresentem, eu também quero me apresentar, mas eu quero que vocês se apresentem primeiro, né, para já ir já destravando também um pouquinho, e a gente vai falando um pouquinho. Então, eu quero que vocês falem de onde vocês são, se vocês já têm filhos, né? Como que é que funciona também um pouquinho a rotina de vocês aí como escritora. Então começa um pouquinho falando aí, a gente já vai fazendo algumas perguntas também de cada capítulo para a gente interar com quem está aqui. Estamos com 19 pessoas, nossa, tá um pico gigante aqui, estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Eu quero chegar a 100 pessoas aqui, vamos lá. Quero que vocês compartilhem. Não, Bora 20 é compartilhar. pouco demais, gente, por favor, porque a entrega vai ser demais. Então, eu quero que vocês se apresentem, começando aí pela Dani, tá destravando também, né? A gente vai destravando as lives aqui. Então, seja muito bem-vinda, querida. Quero que você fale de onde é, o porquê também você entrou nesse projeto, tá bom? E depois a gente vai fazendo algumas perguntas, como que vocês destravaram na escrita, e assim a gente vai aos poucos, tá? Então, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Dani. Boa noite, gente. Então, eu me chamo Daniela, eu sou de Ilhéus, da Bahia, né? Tenho formação em coach, sou analista comportamental, enfim, empreendedora, um bom caminho aí pela área comercial. E, na verdade, esse convite veio através de Paty, né? Você fez a publicação, Paty lançou no grupo, obrigada. E no grupo de formação em coach que a gente tem também, do Evo. E eu topei participar desse desafio. Comecei, tipo assim, acho que eu fui uma das últimas a entregar, né, Dani, o projeto, na verdade. Acho que em uma semana eu escrevi as 5 páginas e mandei, e, enfim, deu tudo certo. Acho que quando tem que ser, a gente estava travado ali o tempo todo. Na hora que foi, aconteceu e fluiu, enfim. Você ajudou muita gente, muito obrigada com todo o seu conhecimento, né? Toda a sua experiência já de 2 livros. Enfim, acho que é isso. Muito legal, sim. É o que a Dani falou, é verdade. Ela tinha dado o nome lá no comecinho, né? Tava com a listinha lá, já vinha com a listinha. E aí a gente ia convidando e reforçando um pouquinho mais. E elas sabem, eu não fico forçando, a gente espera no tempo mesmo, né? Sim. Eu acredito muito nessa questão que o nosso texto ele tem um dia certo para sair. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu vou forçar a minha criatividade, às vezes não é naquele dia. E eu costumo falar que a nossa mensagem, por exemplo, a mensagem minha de hoje não é a mesma de amanhã. Então, talvez não era para ser a mensagem antes. Eu acredito que você até mudou o tema, né? Você até falou para mim. E eu falei, verdade, porque não era aquele momento. Então, a gente tem que ter aquele momento de paciência, esperar. Eu também esperei alguns dias, não foi assim de imediato, né? Mas eu já tinha em mente um pouco o que eu ia falar, que meu tema também é exposição. Né? Até eu quero me apresentar também, né? A Dani já apresentou. Eu sou aqui de Cesário-Lange, né? Uma cidade do interior de São Paulo. Faz pouco tempo, acho que tem 1 ano e pouco aí mais ou menos que eu entrei nesse campo dos livros. Na verdade, foram os livros que me trouxeram aqui para as redes sociais. Por isso que eu falo da exposição, que a gente vai estar também falando um pouquinho aí de cada capítulo, mas essa exposição, sim, que me libertou e está libertando muitas pessoas. Então eu convido você que nunca fez live, você que nunca apareceu aqui, seja intencional. Apareça não pensando em você, mas pensando em quem está do outro lado, que deseja uma mensagem, precisa da nossa mensagem. Como eu falei no comecinho, a nossa mensagem pode ser a mais simples possível, mas ela tem um poder de restauração forte demais. Tá? Então imagine isso escrito e registrado num livro que foi publicado, que vai ficar para o resto da vida. Então é muito forte isso, né? Eu quero que a Paty também se apresente. A Paty também eu conheci aí lá no comecinho, que a gente também estava lançando os livros, e a gente vai falar um pouquinho aqui da Wiclap, né? E foi lá que eu conheci ela também, a gente se conectou, e desde lá a gente não se desconectou mais, né?
Quero que você se apresente também, querida. Já fizemos uma collab juntas, inclusive. Já, tá lá no meu canal do YouTube, no canal da Dani, falando sobre fé, sobre a vivência da espiritualidade, a importância, né? E é com certeza que esse livro aí constrói muito, não só para mulheres, claro que o nosso foco, né, é mulheres, mas quantos homens podem também ajudar, muitas vezes o próprio relacionamento, lendo a história aí dessas mulheres incríveis, consegui ler assim, meio que rapidamente o capítulo de algumas, incrível, temas incríveis, a Dani mesmo, né, já parabenizei ontem aí no Instagram, incrível, a gente é irmã da família Evo, né, que bom trazer pessoas assim mais para perto, com certeza é só para construir, para avançar e para continuar o que a gente chama que é o nosso propósito, né? Porque nosso mentor usa muito isso, né, Dani? Não adianta eu me tornar um obeso cultural, ler muitos livros, fazer muitos cursos e guardar para mim, não levar nada, não entregar nada, né? E não me serve de nada. Então essa é uma oportunidade, agradeço a Dani pelo convite, sim, fiquei na dúvida, né, até porque eu estava com o projeto me lançando palestrante oficialmente, estava muito corrida, eu falei, nossa senhora, eu vou abraçar mais isso, será que eu vou dar conta? Mas não me arrependo nem um pouco, estou arrepiada, é maravilhoso cada conquista. Hoje até no devocional falava isso, né? Palavra de hoje, conquista, Dani. Então é poderoso demais, não tenhamos dúvida disso. Sou de Jaraguá do Sul, para quem é novo, que está aí passeando no Instagram da Dani, aproveita, passa aí no meu feed, conhece o meu trabalho. O meu capítulo nesse livro tem a ver, né, com essa trajetória, o porquê que eu busquei, porque que hoje o meu nicho é ajudar as mães e educadores, e por que que a gente vai falar, deixo para falar depois do meu tema, do meu título, por que que eu escolhi ele e como ele conecta com tudo isso que hoje eu vivo. Então hoje eu sou coach, método Evo, assim como a Dan, da formação, né, faço aí a psicologia do desenvolvimento infantil, foi um outro curso que eu fiz, também analista comportamental, hoje com PNL, e escritora e palestrante, para levar aí a muitas pessoas essa importância de olhar para si e viver o seu melhor. Então, parabéns a todas as autoras, algumas presentes aí nos prestigiando, e outras você vai conhecer, como a Dani disse, aí ao decorrer da semana. Então já agenda, não perde nenhuma live, que eu tenho certeza que você vai ver quão incrível ficou essa obra dessas 15 mulheres transformadas. Sim, inclusive a Paty, né, a gente estava aí fazendo o livro e ela deu, nossa, durante o processo a gente foi pegando várias dicas também, inclusive eu lacei ela, porque ela falou, olha, eu tô num projeto, mas se você lançar um pouquinho mais à frente, eu entro. Daí eu falei, não, vamos adaptar sim, e aí a gente jogou um pouquinho mais pra frente, levou em torno de uns 4 meses, né? Eu cheguei assim com a proposta para elas, a gente vai fazer o livro em 52 dias, né? Então assim, todo mundo levou um susto, assim... Mas eu tava com uma ideia, né? Mas Deus deu outras ideias, trouxe novas pessoas, algumas pessoas, como até a Dani falou, entrou ali no finalzinho, na última semana, a gente já estava definindo, né, algumas coisas. Aí tivemos aí algumas dificuldades com a capa, né? Porque foi, como eu falei no começo, MVP, né? Então a gente lançou de forma autopublicação, né? Então independente, a gente não estava utilizando, não utilizamos uma editora. Então fica até mais desafiador, mas é muito gostoso porque a gente aprende todos os processos, né? E a minha ideia era essa, que elas participassem lá na capa, que elas se envolvessem também, né, uma com as outras, olhando os capítulos, também até a Paty falou, né? Eu li alguns capítulos, algumas se ajudavam. Essa era a ideia, essa é a transformação que nós precisamos levar mesmo através da escrita, né? Eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, eu escrevi em 5 dias, não foi 5 dias consecutivos, mas foi a forma que eu fiz, foi um destrave. E a partir daquilo eu senti que eu precisava ensinar aquilo que eu tinha aprendido. E desde lá não parei. Inclusive, esse projeto que a gente está aqui falando sobre o projeto Coautoria, ele nasceu de um grupo que a gente criou dentro de uma mentoria que eu fiz lá no início de 2021, que daí surgiu essas propostas de você destravar, de você palestrar, de você lançar o seu conteúdo.
Aí depois eu falei, não, a gente precisa fazer um livro desse grupo. E aqui estamos nós, né? Não só as que já participavam, como a Paty tá desde o comecinho, participava ali nas reuniões e tal. Algumas foram entrando depois, a Magna também, né? Participa desde o começo. E aí nós fomos juntando essas mulheres maravilhosas que vocês estão conhecendo aqui hoje. Quero que você se apresente, Magna querida, seja bem-vinda. Inclusive já coloquei um depoimento das 3 lá no meu feed, depois dá uma corridinha para vocês verem também. E é só o começo, né, gente? Então, se apresenta, querida Magna. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Magna. Muito bom, que eu estou com fone, que eu não deu para ver se está ouvindo. Então, queridas, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse tem sido maravilhoso para mim, eu sou a Magna, estou pastora, estou assistente virtual, estou mentora, né, e empreendedora, né? Porque eu estou assistente virtual, eu empreendo com os meus serviços. Então, eu faço algumas coisas, né, no digital. E estou aqui porque é maravilhoso. Eu entrei, que a Dani falou, sou mãe do Luca Daniel. Eu entrei na mentoria, no network, né, com as meninas, com a Cláudia e a Dani, e aí elas falando, e de repente surgiu a mentoria da Dani, né, rápido assim, surgiu a mentoria, e nós fomos conversando, e de repente vem também, né, a questão do livro. Meu sonho de infância é escrever um livro. Né, ter páginas de livros. Então aí surgiu a ideia e Deus foi colocando no caminho as pessoas e deu tudo certo. Assim, a página do meu capítulo eu falo sobre a mulher que me tornei, né, fala um pouco da minha vida pessoal, né, do testemunho de transformação, e é muito maravilhoso. Todos os capítulos estão maravilhosos, eu pude ler, né, e graças a Deus, assim, ser transformador mesmo. Eu indico para todo mundo, não de prancha, mas eu indico para todo mundo o livro, porque é muito maravilhoso. Nós aprendemos umas com as outras, né, as histórias de transformação, e tudo né, para a glória de Deus mesmo, porque é muito maravilhoso. Verdade, inclusive nós estamos num processo que a gente já está correndo atrás da impressão dos livros, né, e você inclusive que já está nessa live aqui, e peço que você compartilhe mais uma vez, eu vou estar repetindo algumas vezes, a gente quase não tem o costume de falar, mas é importante a gente falar, de você compartilhar as lives, tá? Então, esse livro, inclusive, se você que está aqui na live, você já pode estar encomendando para cada uma de nós. Falou assim, gostei muito da Dani, vou encomendar com ela. Gostei da Paty, aí vocês também têm um público de vocês, já vai fazendo a encomenda, já reserva, manda lá no direct, porque olha, gente, essa obra tá, olha, maravilhosa e vai contribuir na vida de vocês. Não quero o livro agora, então compra para dar de presente, aproveita aí, né? Tá chegando várias datas aí, então vocês vão aproveitando também. Se você talvez não tenha o hábito da leitura, começa a ler mais, começa a entender um pouquinho mais sobre a sua vida, né? Inclusive, esse livro tem várias histórias de vida com muita transformação e essa é a nossa ideia. Inclusive, tem muitas tarefas lá, então cada coautora se preocupou ali com algumas tarefas. Por quê? Porque a gente não está aqui motivando, nós estamos ativando vocês aí, assim, ter uma transformação na vida de vocês. Inclusive, esse título, ele veio depois até a Paty lá no grupo falou, nossa, mudou tudo, né? E eu pedi muita inspiração de Deus, né, pra gente ter um título mesmo que fosse assim, que chamasse bastante atenção de vocês e fosse real. Vocês batem o olho assim e falam, meu Deus, eu preciso disso. E ali dentro tem muita coisa boa, gente. Então, é só o começo, tá? Então, espero que vocês que estão aqui na live estejam gostando. E façam sim perguntas, pode mandar aqui no chat, ou aqui também nesse balãozinho, acredito que já deve ter pergunta ali, e a gente vai fazendo essas perguntas para elas. Eu quero saber um pouquinho de vocês na questão da escrita, né? O tempo que vocês levaram para extrair, talvez um pouco do processo que vocês fizeram nesse período também, tá? Se teve alguma dificuldade, eu quero que vocês partilhem, porque isso é a vida real, né? Às vezes a gente fala assim, é muito simples escrever. Eu acredito que mas se você escreve todo dia um pouquinho, fica mais fácil. Eu falo que eu não tinha tanto hábito da escrita, né? O meu negócio era mais os números. Aí eu comecei a escrever um pouquinho todo dia, comecei a fazer legenda no Instagram. Hoje eu escrevo com muita facilidade, mas não foi do dia para a noite, tá? Então, se você talvez está aqui na live com dificuldade do que extrair, o que escrever, como começar, é assim. Primeiro você começa com algum tema. Eu costumo falar que o seu bloqueio, ele vai te ajudar muito nesse processo. Tá? Se tem dificuldade com alguma coisa, começa com aquilo, porque aquilo vai te destravando. E durante o período desse destrave, você vai encontrando outros bloqueios, né? Essa palavrinha que a gente escuta muito nas aulas, né? E os bloqueios, sim, eles vão te direcionando.
E o propósito seu, ele vai mudando conforme você vai caminhando, tá? Então, às vezes você fala assim, nossa, que nem hoje, né? Hoje eu estou gestante, né? Eu tenho uma filha aí que tá indo para os seus 4 anos, então eu estou esperando um bebezinho, né? Eu acho que você tá no grupo Novinha, né? Eu falei, parabéns, dos 3 meses, então eu sou também, tô indo para minha segundo filho ou filha, porque eu ainda não sei o que é, mas eu sei que está aqui comigo, né? Então, imagina, né? Tá a flor da pele os sentimentos. Então, eu tenho que aproveitar e escrever. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso falar um pouquinho mais de maternidade. Então, a sua vida, a sua realidade vai te condicionando para o propósito e você vai falando esses conteúdos. Tem que começar de alguma coisa, gente. Não é assim, eu tenho que começar a perfeição. Não existe, né? Só Deus é perfeito. Então, nós começamos aí com um tema, com alguma coisa. E a sua dificuldade é aquele assunto que você tem que começar, tá? Então, vocês não sabiam ainda, não acredito, gente. Na verdade, eu fiz a palestra lá em Alphaville, né, na plataforma, e eu comentei na palestra. Até enviei para vocês no grupo lá, eu falo nessa palestra, bem rapidinho, né? Não deu Foram tempo. 7 minutos, eu comentei lá. Mas eu tô, assim, num momento muito especial da minha vida. Então, assim, tá bem mais desafiador, né? Porque quando você já tem um filho, né? Aí depois vem uma gestação, então você já tem aqueles desafios, né? Que os primeiros 3 meses são um pouquinho mais complexos, mas depois a gente vai, né? Percebendo o corpo, que vai tendo aquelas mudanças, né? E o nosso sentimento, as emoções ficam muito fortes. Então, é um momento especial para escrever. Então, o que acontece? O propósito, ele faz isso com a gente vai mudando, né? Então, eu quero que vocês falem dessas dificuldades, o que vocês enfrentaram nesse processo. Eu já vou chamar a Magna, que acho que ela caiu aqui na conexão. O que vocês viveram? Começando aí pela Paty, ou pode ser pela Paty. Qual foi o processo que você utilizou? Quanto tempo você levou? Se você também descobriu aquele horário, né? Aquele horário que você conseguia extrair. Quero que você partilhe um pouquinho, tá? Deixa eu só comentar aí, né? No início falo demais, às vezes acabo esquecendo alguns detalhes. Sou mãe, para quem conhece um pouquinho da minha história, mas estou vendo bastante gente nova na live, então eu gosto de falar rapidamente. Sou mãe de 2 milagrinhos. Meus filhos foram a inspiração, né, das minhas 2 primeiras obras. Então, aqui está a Marca do Renascimento, 2017. Vencendo o Impossível, foi aí, eu estava mesmo, né, prestes a lançar quando a Dani fez a proposta da coautoria, tinha me preparando ali juntamente com o evento que eu fiz para me lançar oficialmente palestrante. Então, como eu já tinha essas 2 obras, foi mais a questão de tempo mesmo. Para quem conhece já a minha história, meu filho tem uma demanda bastante corrida, devido a terapias diárias, né, que ele precisa para reabilitar. Ele tem uma sequela de AVC, graças a Deus, por isso chamado milagrinho, né, porque Deus fez obras maravilhosas na vida dele, hoje ele está super bem. E aí era só esse complexo do tempo mesmo. Mas, como a Dani falou, né, a gente tem que se planejar, se organizar, isso dentro da minha formação e de diversos cursos que eu também já fiz, a gente aprende a colocar e elencar momentos e priorizar aquilo que você precisa fazer. Então, em uma semana, também sentei e falei assim, não, agora vamos fazer esse capítulo, bora lá. Desde o início da proposta, então, eu já tinha, né, como meta escrever sobre a minha trajetória, sobre essa jornada aí que se deu início em 2020, junto com a pandemia, justamente por conta das dificuldades dos meus filhos, porque eu estava num período de irritabilidade, de estresse, e eu buscava melhoria. E aí que a gente se percebe, né? Hoje eu falo para muitas mães e elas ainda não acreditam. Mas nunca é com o seu filho, é sempre com você. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aí no capítulo, né? Que eu coloquei como o tema, a urgência do transformar. Algumas pessoas já mandaram perguntas, né? Mas transformar o quê? Que urgência? Por quê? E aí, ao longo da nossa conversa, ao longo dessa semana, que vocês vão ver aí a história de cada uma das meninas e lendo um pouco dos capítulos que eu li, conhecendo e nos meus atendimentos, meus próprios pacientes, a gente vê o quanto que a gente carrega da nossa infância. Então, por isso, né, eu optei por trabalhar, me dedicar à construção de uma educação infantil mais saudável, de uma educação infantil moldada numa cultura mais positiva, porque a gente veio de uma cultura negativa, né? E não é, de novo, quem me acompanha nas minhas lives semanais
já ouviu eu falar muito isso aqui, mas eu gosto de falar. Não é procurar culpados, não é penalizar nossos pais, mas entender que, assim como eles quiseram entregar o melhor deles, porque eles entregaram o que eles receberam. Então, nós, com o acesso que nós temos hoje aí a esse conhecimento, acesso a buscar tudo isso, nós podemos fazer melhor. E aí a outra frase, né, Dani, não me deixa mentir, que nosso mentor usa muito e que faz todo sentido. Precisa terminar em nós. Nós somos responsáveis de fazer diferente e nós somos capazes. Então é esse recado que eu passo no meu capítulo. Foi maravilhoso fazer parte disso, repito, e espero que em cada recadinho que você leia nesse livro, você, como diz a Dani, né, não é para motivar, mas sim ativar. Vai lá e acredite no seu potencial, busque fazer diferença, faça as tarefas que foram deixadas ali, que sejam um primeiro passo. Assim como eu dei um dia lá atrás, como a Dani deu, como a Dani, temos duas Dani, que como as Danis deram, né, buscar e acreditar, potencializar algo que já é seu. Porque a gente sempre fala, né, e é versículo, João 10:10, Deus nos fez, nos deu vida e vida em abundância. Então que você viva, né, que seja pleno. E ser pleno é conhecer quem você é e viver o seu melhor. Acho que o meu recadinho para essa pergunta é essa, senão eu me empolgo, fico a noite toda aqui falando. Bora lá então, a Dani. Qual Pois foi a sua Paty. dificuldade na extração? Quanto tempo você levou? Como que você se sentia naquele momento da escrita? Então são perguntinhas assim que pode ser que ajude as pessoas que estão aqui. Porque às vezes ela fala assim, como que eu vou extrair se eu não tô bem, né? Eu costumo falar que quando eu não tô bem, eu canalizo na hora na escrita. Gente, você não tem noção. A ferramenta mais poderosa que eu descobri é canalizar a situação que você está vivendo. Talvez até seja desafiadora, talvez você esteja dentro de um caos. Escreva, que você vai encontrar coisas preciosas. É como escavar mesmo, né? Pode ver, quando você vai escavar uma pedra preciosa, dá trabalho, né? Cansa ali, é exaustivo. Mas naquele momento, quando você encontra a pedra preciosa, você vê a sua recompensa. A escrita também é assim, né? Você recebe aquela recompensa no final, você fala, meu Deus, será que foi eu que escrevi isso? Porque assim, quando você escreve, Deus participa na escrita. Porque Ele está o tempo todo com você. Então, eu costumo falar que Ele é o autor e você só faz a transcrição, né? Então, a mensagem já está ali. Mas você é que tem que fazer esse trabalho de extrair. Então, quero que você fale um pouquinho. Inclusive, o tema que a Dani fala é um tema muito importante que muitas pessoas passam por isso. Quero que você fale um pouquinho. Ô Dani, engraçado você falar isso, porque, tipo assim, a gente escreve, eu acho que a gente escreve pra gente mesmo, né? Quando eu fui gravar o vídeo para divulgar, como a gente estava comentando lá no grupo, eu liguei para uma amiga minha e falei, nossa, eu estou travada. Ela, nossa, mas olha o capítulo que você escreveu. Eu li, quando ela me ligou, eu estava chorando lendo o capítulo que eu escrevi. Falei, não, mas isso aqui é para mim. Aí eu fui lá na questão 3 e eu escrevi, e aí eu fiz, né? O que eu escrevi, na verdade. Eu falei, nossa, aquilo dali, esse vídeo veio porque eu apliquei em mim, né? E engraçado falar que a gente não tinha um conhecimento e não tinha um tema sobre o livro, né? Cada um escreveu o que veio do coração. E o meu assunto conecta com o seu, que conecta com o de Paty. E é incrível isso, porque assim, como o Paty fala, muitos traumas, muito da escrita da gente vem da infância. E assim, quando a gente escreve, a gente traz eu costumo dizer que a gente traz para o nosso consciente. E aquilo que você traz para a superfície, você enxerga aquilo e você começa a trabalhar. Você não tem como curar o que é desconhecido em você. Você não sabe nem aquilo que te incomoda, né? Então, inicialmente, eu queria falar sobre o valor que a gente dava ao que as outras pessoas, que tem a ver com o seu tema até, o que as pessoas pensavam e falavam sobre a gente. Porque a gente não questiona se aquilo é nosso ou se é uma projeção da outra pessoa em cima da gente, né? Nessa questão de você se expor, de você estar nas redes sociais, sempre tá assim, e o que será que aquela pessoa vai pensar de mim? Entende? Então, assim, no decorrer do livro, que é aí que eu venho pelo transtorno da impostora, que eu vou pegar lá na origem. Mas da onde vem isso? Mas não é só o transtorno da impostora, né? Que é um comportamento que a gente repete sempre, se achando incapaz
e não dá valor às conquistas, né? Então eu falo lá, por que a culpa é da gente e as conquistas nunca são? É por sorte, é por destino, entende? Então, assim, quando a gente vai buscar, tem muito a ver com o que Paty fala, da nossa sociedade, da nossa criação, que vem desde a questão dos apelidos que a gente dá para nossos meninos e meninas, né? Qual é o primeiro brinquedo que você dá? Né? Você agora que está gestante, que é mãe, e aí? Qual é o primeiro brinquedo que você dá para sua filha e para o seu filho? Então, assim, isso a gente vem repetindo e é inconsciente. É como a Paty falou, a gente não tem aqui como achar um culpado, né? Mas a gente tem que trazer para a consciência, para a partir daí a gente trabalhar isso conscientemente na gente. Falar, não, eu vou dar um astronauta para minha filha, eu vou dizer que ela pode ser desbravadora, eu vou dizer que ela pode ser protagonista da vida dela, né? Que, como o Márcio Michele fala muito, né? Tem que acabar na gente tem que parar de repetir esse ciclo. E assim, talvez nossos pais tenham repetido esse ciclo sem se questionar por que eles fazem o que eles fazem. Porque hoje, quando eu pergunto para minha mãe, mas por que você faz isso? Né? E aí, quando eu era na infância, ela era muito rigorosa e não deixava eu sair, tipo assim, para a rua. Eu sempre fui uma pessoa livre, sempre gostei de muita liberdade. E não tem um mês que eu descobri que minha avó era assim com ela. Então, ela repetia até inconsciente comigo, entende? Então, assim, foi muito legal trazer isso, muito bacana, porque assim, é um fiozinho que a gente puxa para desenvolver um mundo de coisas que a gente pode falar, e esse mundo de coisas foi todo abarcado pelo livro. Eu acho que cada capítulo aí vai um puxando, né, a outra, e assim, foi uma rede de mulheres realmente, foi fantástico. Eu não tenho o que falar, só agradecer a vocês mesmo. É isso mesmo, e o mais interessante é porque a mentalidade, ela não é construída do dia para a noite, né? Então imagina, se a gente que está aqui, já o tanto que a gente já estudou, inclusive a Dani tinha vários estudos, várias faculdades, e não se sentia ali, né? Sim. Que tinha, assim, capacidade para aquilo, que estava super travada, né? Mas tinha muito talento, muita capacidade e não estava ali aproveitando daquele tempo. Então a gente precisa, assim, buscar conhecimento, trazer a consciência, né? Entender o que aconteceu na nossa infância, o que a gente pode fazer de melhor agora e, sim, encerrar esse ciclo que estava vicioso lá, né? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde. Inclusive temos temas maravilhosos, né? Que falar de autoestima. Temos também temas de empreendedorismo, temos até um tema super interessante que é o bem-estar no luto, né? Então temos aí um processo também que fala sobre isso. Tá super interessante. Falamos sobre identidade, perdão. Pensa num livro completo, né? A gente já começa falando de unidade, né? O primeiro capítulo da Andréia já começa falando de unidade. Então assim, tá muito forte. A transformação de vida que cada uma passou é real, está lá. É uma pitada, né? Porque, assim, esse livro, inclusive, tem essa proposta de, a partir do seu primeiro capítulo, né? Aquele capítulo que você colocou junto com outros, né? Que são as outras coautoras, é você startar o seu livro solo, né? Aquele livro que você, sim, vai aprofundar ainda mais e você entender que você consegue escrever o seu livro. Então, é assim que começa. Não é assim, eu vou fazer um livro hoje e, de repente, acabou. Se você nunca produziu conteúdo, fica um pouquinho mais difícil. Mas se você começar extraindo aos poucos e começar a se olhar, começar a se perceber, né? Que é isso que a gente faz o tempo todo, né? Ir fazendo essas ressignificações e percebendo que aquilo que te bloqueava agora te faz lançar, né, para o mundo, como eu falei da questão da exposição, né? Então eu também era uma criança aí que era bem muito protegida, né? Não podia sair, não podia nem falar, na verdade. Se imagina para mim, que depois descobri que era oral, né? Perfil oral, aí não podia nem falar, né? Inclusive, o meu próximo livro, ele fala totalmente de comunicação e está aí com uns capítulos bem disruptivos que a gente aprende com a Luana, inclusive ela estava aqui na live, acho que deve estar aí ainda a Luana, né, Rocha, a minha atual mentora também, no Monetize com a Escrita, então eu tô aprendendo muito com ela, com a experiência que ela tem com as editoras, estamos aí também contribuindo com alguns trabalhos e a gente vai aprendendo todos os dias, né? Então a gente passa por vários mentores. Inclusive, até a Paty comentou, né? Eu também tive esse problema dessa questão da obesidade cerebral. Então, eu tinha muito conhecimento, mas não conseguia passar, porque tive muitos bloqueios em sala de aula. E aí, você fazia uma pergunta e levava aquele xingo, né? Eu nunca mais quero fazer pergunta, porque eu não quero tomar xingo mais, né? Então, a gente ia se bloqueando, e a gente tem a capacidade. Mas a gente prefere ficar na zona de conforto, que é onde ninguém vai mexer com a gente. Então, aí que tá o perigo, né? Aí a gente acaba não descobrindo o nosso potencial de verdade e aquilo que você tá travado é aquilo que vai te lançar. Não tem como. Eu não consigo fazer um stories. Você vai ter que fazer um stories. Porque esse stories que vai fazer você destravar.
E não é do dia para a noite, é todo dia um pouquinho. Vai lá, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua transformação. Aquilo que você fez durante o seu dia, se você achar convincente, né, conveniente de partilhar, partilha. Né? Às vezes o outro fala, meu Deus, eu estava com esse problema, eu não sabia que tinha solução, né? Então a escrita, ela faz isso com a gente. Ela nos lança, ela expõe. Inclusive o nome já fala, é bem, né, peculiar, é publicação. Então quando você pega o seu livro, você publica ele é público. Todo mundo pode pegar e ler, né? Óbvio que as pessoas que vão estar adquirindo, né? Mas está lá disponível. Inclusive, é uma pergunta que a gente deixa para o pessoal aqui na live. Quantos livros você está lendo? Quantos livros você leu o ano passado? E quantos você já leu esse ano? Eu, sinceramente, falando para vocês, eu tinha dificuldade para fazer leitura. Mas sempre tinha contato com a escrita. Lendo alguma coisa, algum artigo, lendo mensagens, alguma coisa. Toda vez o meu olhar era atraído por informação, aquela informação que você absorve, que faz a diferença na sua vida, né? E aí o que eu tinha preocupação? Por isso que eu gosto muito da escrita. Eu sempre, quando vou escrever, eu me preocupo com a escrita. Então, não coloco a mensagem de qualquer jeito e envio, né? Até as pessoas aqui não conhecem. Não é que é perfeccionismo, também era, porque eu fui curando o processo. Mas eu gosto que a pessoa pegue um conteúdo, ela enxerga, ela veja assim, ela esteja clareza no que está lendo, sabe? Ela não tem aquele pacote de informação assim que você não entende nada, né? Então eu gosto de colocar em destaque algumas coisas para a pessoa enxergar e ler assim confortável. Então é gostoso você escrever, você passar a sua mensagem. Eu sei que muitas pessoas têm a mensagem, mas têm medo, né? Tem medo de falar, tem medo de expor. Por isso que eu falo da exposição. Ela é importante. Não é que você vai sair expondo tudo, não é disso que eu estou falando, tá? Mas é uma exposição que é preciso você mostrar o seu rosto, né? Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Mas só que quando nós nos escondemos, essa imagem e semelhança fica escondida. Então, como que a gente vai ajudar as outras pessoas se a gente está escondido, né? Então, esse é o convite. Se você que está aqui na live hoje ainda não aparece, não consegue fazer isso daí, encontre um grupo. E nós temos uma solução, que é o grupo Mulheres Transformadas. E lá agora a gente deu uma paradinha esses dias para a gente poder finalizar esse processo do livro. Mas lá você tem a oportunidade de palestrar, você tem a oportunidade de levar os seus produtos, informar para as pessoas, olha, eu faço isso, faço aquilo, encontrar parcerias, é isso que nós fazemos. Nós levamos transformação, né? Não é um interesse próprio, pelo contrário, o grupo está lá, eu estou ali administrando, mas eu abro espaço para todo mundo. Então, assim, as pessoas, eu quero falar minha mensagem. Então, a gente vai também vendo ali a questão do propósito, né? Isso é muito importante, né? Então, que agora eu quero que a Magna fale quais são as suas dificuldades ou foram, né? Ali na extração do seu livro. Qual o sentimento que você teve ali também ao escrever, né? Porque eu sei que a escrita também te faz chorar, né? Eu quantas vezes escrevia chorando ali, então, às vezes misturava, né, a escrita, a caneta com lágrimas, então é muito forte. Só sabe do poder da escrita quem escreve, né? Então quero que você fale um pouquinho, Magna, fique à vontade. Então, Inês, eu tenho um pique aqui, eu estou de volta. O que acontece? Eu fiz o livro, né? Estava com em mente o que eu ia falar já, só que eu tive aquela assim, dificuldade da escrita, porque na escrita eu gosto de escrever, mas eu tinha dificuldade com a minha letra, que eu, né, também tinha o perfeccionismo para poder, né, atrapalhar um pouco, então eu tive dificuldade. Na escrita e na fala, eu tive muitos bloqueios com a minha fala e com a minha escrita. E depois que eu comecei a pôr em prática a escrita do meu capítulo, aí eu falei assim, gente, tem muita coisa aqui dentro, eu tenho que tirar pra fora. E tipo assim, 5 dias que nem a Dani, eu falei assim, eu vou ver se eu consigo acompanhar a Dani. 5 dias, assim, não foi diretos, mas em alguns pontos, um dia de manhã, outro à tarde, os pontos, né, que a gente põe para poder ter tranquilidade, a calmaria ali, para a gente poder escrever. E eu tinha essa dificuldade que eu tinha da escrita. Aí eu escrevi, mandei para a Dani. Aí a Dani foi, olhou, analisou e me trouxe de volta. Foi aí que eu desabei, que Deus, assim, foi maravilhoso, assim, mas quebrou-se aquela questão da escrita. Tipo assim, eu escrevi para
pôr ali no livro, mas depois veio realmente a transformação, né? Tem muitas coisas aqui dentro, tem muitas coisas que a gente pode estar falando e tal, mas a gente, como eu passei também por um processo de coaching, e aí assim, as sessões, os encontros que a gente passa, né? E as meninas que são coaches aí podem, né, nos falar muito bem, foi transformando, foi mudando algumas coisas em mim. E aí a escrita não, eu falei, eu tenho vontade de escrever, mas ainda não estou preparada, não estou pronta. E aí foi onde que eu fui puxando o fiozinho, né? Que aí, depois da escrita pronta, tudo pronto já, eu fui ler novamente e eu até mandei para ele, nossa, eu me emocionei com a minha escrita, com a minha história. Então, assim, é disruptivo mesmo, muito transformador. A gente poder contar a nossa história e depois a gente poder reler aquela história ali, aqueles fatos ali, e ver realmente que houve uma transformação de dentro para fora, houve Deus, né, ele nos transforma, aqui eu costumo dizer, a nossa dor se transforma a solução para o problema de alguém. Então nós temos, né, a solução está dentro de nós temos que pôr para fora aquilo que Deus, né, já nos mostrou, já nos libertou, já nos transformou, para que outras pessoas possam também ser transformadas da mesma forma. Então, foi muito tremendo. Eu já tenho, eu durante o dia, eu passo o dia, estou aqui sempre nesse cantinho aqui, títulos vêm à minha mente, sabe? E assim, vem à minha mente, já vou começando a escrever e sim, tem sido maravilhoso. Mais uma coisa que eu não sabia que eu tinha, que era a questão de estar, né, conectar, falar, escrever aquilo que vem na minha mente. Tem vezes, uma experiência que eu tenho tido, assim, diariamente, eu começar a mandar uma mensagem para alguém, dar um bom dia e tal, e depois eu vou ali escrevendo várias coisas, várias situações e mando. A pessoa retorna para mim e fala, Magna, é isso que eu precisava de ouvir e tal, eu precisava dessa palavra e tal. Eu disse, gente, então tá aí, a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Então vamos, né? Você que está aqui nessa live, não perca a oportunidade de estar entrando no nosso grupo de Mulheres Transformadas, porque é muito, muito maravilhoso você. Não importa a sua cultura, não importa o grau de ensino que você tem. Basta você pegar uma caneta, ter consciência de que você está escrevendo uma nova história para a sua vida, para a sua família, e que tudo vai ocorrer e vai dar certo. É isso que eu tenho para dizer. Maravilhosa. Inclusive, é uma dica que a gente dá lá na mentoria, né, do projeto Coautoria. Não exclui nada do que você está escrevendo, porque depois pode ser que você use num próximo livro, tá? E aí vai ter um momento da escrita também que você vai sentir necessidade de incluir algo. Mas isso não é naquele momento que você está extraindo. Então, só extrai mesmo, sabe? Vai liberando aquele conteúdo. Vai doer um pouquinho, né? Porque você vai mexer em feridas, né, que estavam ali, né, doendo, mas você ainda estava escondendo a ferida, mas é um processo que é libertador, né? Então, e você não para no primeiro livro também, não dá para você parar no primeiro livro, por isso que eu falei, né? Quando a gente faz a mentoria, a gente já fala, olha, isso aqui aplica já no seu livro solo, já aproveita ali o ensejo, né, vai liberando conteúdo e assim vai. Então, eu convido vocês também já para ir entrar nesse grupo Mulheres Transformadas, né, que tá o link na minha bio, inclusive. E aí, a partir disso, se você que está aqui sentiu de participar desse projeto 2, já estamos aí com poucas vagas, né? Porque a gente já está com mais de 30 mulheres lá interessadas lá que tá querer fazer. E a gente vai fazer nessa média, entre 12 e 15 mulheres, né? Porque é bastante, é um número bem considerável, né? O meu segundo livro, que foi o Chamado, que é esse aqui, ele tem 53 escritores, é bastante, né? Só que daí diminui a quantidade de capítulos, né? E esse segundo projeto a gente já vai fazer um processo melhorado, porque o primeiro a gente aprendeu, né? Agora a gente vai aplicar e vai melhorar aí os processos, tá? Então a gente vai ter mais entrega, já tem algumas aulas, inclusive, da primeira turma, que a gente já pode liberar para vocês, e aí vocês vão agregando, né? Então vocês vão percebendo a diferença de um projeto para o outro projeto, e vocês percebem, né, o quanto a gente vai estar evoluindo nesse processo. E é assim, a gente nunca para de aprender, nunca, a gente sempre está aprendendo algo novo, né? Como o Pablo sempre fala, né? A gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende, tá? Então, teve muitas pessoas que entraram, depois saíram, e como eu falei, a gente respeita o processo de cada um. Às vezes não era o momento, né? Então, Deus ainda vai dar a mensagem certa para cada uma dessas pessoas. E eu falei assim, agora sim, eu estou pronta para participar. Mas a gente se prepara no caminho, né? Esse pronto é o caminho, né? A prática, a execução, a constância, né?
Tem dias que, de fato, você não quer escrever. Tem dias que você não tá bem. E tá tudo bem, é normal. Né? Mas tem aquele dia, gente, perceba, a gente fala isso na mentoria bastante, né? Perceba aquele dia que você tá com muita garra ali, que você tá animado mesmo, é aquele dia que você tem que aproveitar, né? E extrair, e escrever, procurar um ambiente leve, tranquilo para você aí. Pensar aí com você mesmo, o que eu poderia escrever? Coloca aquilo que vem de primeira, né? Que sempre as primeiras coisas que vêm à mente são as coisas mais tops, né? O Pablo também sempre fala nas mentorias dele, a primeira pergunta é aquela que vem tem que sair, senão a gente começa a escolher muitas palavras e acaba não saindo o que era para sair. Tá? Então, até, inclusive, eu falo muito dessa questão da gente não ficar mexendo tanto, sabe? Porque senão acaba que a gente não para de ver coisa errada no texto e a gente nunca vai liberar aquela mensagem. Inclusive, eu conheço várias pessoas que começaram a escrever o livro e já está aí há anos aí com o processo parado. Por quê? Porque sempre está achando algo para melhorar e nunca termina, né? Então, eu sei que você tem muitas mensagens, isso é normal. Todo mundo que está aqui nessa live tem um livro, mas ele só não saiu ainda, né? Ele não foi exposto, não foi extraído. Então começa com aquela mensagem que você está mais ardendo no seu coração. É aquela principal. Depois disso, vai extraindo novos livros. Faz volume 1, volume 2. Mas não fica querendo fazer aquele livro de 400, 500 páginas que nunca vai sair. Então, ao invés de você querer tirar um livro de 400 páginas, tira um de 100, de 80, já sai. Já liberou? Pronto, vai pro segundo, né? E assim por diante você vai melhorando. Ah, o primeiro tem que ser perfeito, então nunca vai sair. Então significa que todo livro best-seller é perfeito? Não, né? O livro só precisa sair. Inclusive os livros best-seller são os que saíram, porque não existe livro best-seller sem ter escrito, publicado. Interessante isso, né? É o óbvio, gente, não tem como. E o nosso, eu já vou falar aqui, já é um best-seller. Tô ficando sem voz, vou ter que passar para alguém falar. Então, o nosso já é o best-seller. Então, a gente tem que acreditar. Eu falo direto nas lives e aulas que a nossa mensagem, nós precisamos acreditar nela. Você primeiro acredita. Se você acreditou, já é, né? Quem quer falar mais um pouquinho aí pra gente já ir também finalizando? Quero que vocês deixem a mensagem final e faça esse convite para quem quer escrever. Ainda dá tempo. Você está vivo, dá tempo. Porque depois que morrer, fica difícil, né? Eu já vi muitas histórias enterradas. E não tem muito o que fazer. Como que eu vou tirar a pessoa do cemitério para escrever o livro? Não dá. Ela é extraída. É muito forte isso. Inclusive, é uma experiência que a gente fala também. Vai até um cemitério e veja quantas pessoas estão lá e poderiam ter escrito seus livros se não tiver oportunidade. Então, se você está vivo, ainda dá tempo. Ah, mas eu não sei o que vou pôr no livro, eu acho que não é o momento. Se você tem muito conhecimento, que eu sei que você tem, não precisa ter nem faculdade. Mas tem gente que tem 10 faculdades e fala que vai fazer mais a 11ª faculdade porque não está pronto, ou porque a mensagem dele não é aquela ainda. Nunca vai sair esse livro, tá? Inclusive essa pessoa entra naquele sabotador que a Dani falou. Você fala assim, não é isso a minha mensagem, eu acho que eu não estou pronta ainda, eu não acho que eu não sou merecedora muitas vezes, tem gente que sente muito assim. Então, quero que vocês falem também essa mensagem final e chamando essas pessoas aí para vir para nossas próximas lives. Que amanhã, gente, amanhã tem mais, viu? Não para aqui hoje, não. Vamos aí de segunda a sexta, porque no sábado será o nosso lançamento. A gente vai falando durante a semana aí mais detalhes sobre isso, tá? Então, se você quiser, inclusive, participar desse nosso lançamento, acredito que vai ser fechado mesmo, né? Então, as pessoas que estiverem adquirindo nosso livro vão estar participando com a gente. Vai ser um workshop. Cada uma vai aprofundar no seu tema, então vai ser uma extensão do livro, tá? Então, quero que vocês também vão aí se preparando para esse dia que vai ser emocionante, vai ser muito forte. E quem sabe no dia lá, a gente pode ajudar você a começar o seu livro. Quem sabe? Vou dar um spoiler aí, viu? Porque quando você entrar naquela sala, o seu livro vai sair. Pode ter certeza disso, já estou profetizando aqui, tá bom? Até porque meu nome é Daniele, né? E sempre quem é Daniel, Daniele é profeta, gente. Pode acreditar, né? Ainda quando escreve, mais forte ainda. Então, começa aí pela Dani, dando uma mensaginha final também pra gente já encerrando, né? Eu sei que também todo mundo tem as suas ocupações, mas essa live tinha que ser marcante, cada uma registrando o seu espaço, seu momento. E essa semana vai ter a semana toda de lives, mas a gente vai continuar depois fazendo lives em dupla, pra gente ir aprofundando mais.
e tirando essas dúvidas de vocês também a respeito do livro, tá bom? Começa aí pela Dani, então, essa mensagem final. Então, Dani, eu costumo falar que o caminho a gente faz caminhando, né? Bota o pé que Deus bota o chão. Sempre falo isso, é uma frase muito forte para mim. E o que eu queria trazer de recado final aqui para todos é: seja protagonista da sua história, né? Pegue a caneta, passe seu batom vermelho e tome a frente. Evite pensamentos negativos. Eu costumo fazer muitas afirmações positivas. Me questionaram, mas e aí, você já superou essa síndrome da impostora? Eu falei, gente, deixa eu te falar que meu exercício diário é todo dia de manhã reafirmar tudo que eu fui, que eu conquistei, para poder não baixar a cabeça realmente e continuar seguindo em frente. E estabeleça metas, né? Tenha planos, faça um planejamento, descreva direitinho quais são os seus, com detalhes, né? E a partir daí não parem na execução. Com um pouquinho feito, você vai ver que lá naquele, tipo assim, diz que um bater de asas da borboleta pode mudar, fazer um furacão, né? Então, é esse bater de asas de borboleta. Comece com um pouquinho cada dia, que lá no fundo, tudo, sempre a gente constrói algo grande. O meu recado, acho que final é esse. Verdade. Patrícia, fica à vontade. Ok, bora lá. Então, mais uma vez, para quem já ouviu falar, que me acompanha, sabe o tema da minha palestra. Qual é o seu porquê? É uma das frases que eu carrego, que é mais importante de tudo que eu estudei, de tudo que a gente construiu aí nesse livro, que tem muito sentido e é a razão disso tudo. A gente tem 2 dias importantíssimos na nossa vida. O primeiro deles é o dia que você nasceu. Você tem a oportunidade que você nasceu com um propósito que o Criador já colocou em você. Não aquilo que seus pais falaram de você, que você ouviu da sociedade, mas aquilo que já está com você e é seu. Esse é um dia maravilhoso na sua vida. Mas o segundo e mais importante que você tem na sua vida é o dia que você resgata o seu porquê, que você descobre qual é o seu porquê de estar aqui. E talvez essa pergunta que eu quero deixar aqui, assim como eu deixo no final da minha palestra, para você fazer essa reflexão. Qual é o seu porquê? Pega papel, caneta, quem sabe aí já é o tema do seu livro, né? A sua descoberta, a sua identidade, o que você está deixando de lado, que é importante para você, mas de repente você está ouvindo o que os outros acreditam ou veem em você. Então, que você possa fazer essa reflexão, que você possa estar conosco aí até sexta-feira, conferir esta obra, né? E aí, como a Dani colocou no final, mas esse livro não faz muito sentido, eu vi alguns homens presentes na live, né? Que bom, e olha que presente maravilhoso, de repente, para você dar para sua amada, para sua esposa, para sua mãe, para alguém que você conhece e talvez esteja precisando, a gente chama de um sacode, né? De um acorda para a vida, porque a gente não tem tempo de passar a limpo. Então, não faça da sua vida um rascunho. Faça o seu melhor amanhã. Não deixe para segunda-feira, a gente tem o hábito da segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu vou começar um livro, segunda-feira é isso. Não. Às vezes, essa segunda-feira não chega. Não começa agora, começa amanhã. Trace aí, como a Dani falou, o seu melhor plano e entre em ação. Não deixa no papel. Seja um livro, seja alcançar o teu objetivo. E deixa aqui um convite para as pessoas que passaram por aqui, não conhecem o meu trabalho, ainda não me conhecem, meu feed, Patrícia Sepulpedre, todas as quartas-feiras, 21h07, live. Eu estou aí numa série falando dos tipos dos pais. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bora, vocês vão ver nós aqui triplicando, divulgando muito esse livro, essa obra, porque eu tenho certeza que ela vai levar para cada mulher que lê um desejo, um despertar para saber daquilo que ela também tem de potencial dentro dela. Então, Deus abençoe a vida de cada uma dessas coautoras, né, a nossa vida, e que nós continuamos aí a ser luz na vida e contribuir com a transformação de muitas e muitas e muitas e tantas mulheres. Boa noite, Deus abençoe cada uma de vocês. Gratidão. Magna, sua mensagem final? Então, vou agradecer a cada um dos participantes aqui conosco nessa live, que você possa despertar
para a escrita, né, aquilo que a Dani está com a mentoria, né, de estar escrevendo, né, você possa estar despertando para isso, e nós estamos com o nosso coração cheio de alegria para podermos abençoar a sua vida, né, com esse livro, né, e também para que você possa também despertar para aquilo que está dentro de você, que nem a Paty e a Dani falou sobre a questão do que está dentro de nós, a nossa essência. A sua essência, Deus não te fez para você ser uma pessoa derrotada, uma pessoa frustrada, uma pessoa mal, que está de mal com a vida. Deus te fez para você estar de bem e de bem com a vida, de bem consigo mesmo, de bem com as pessoas. Por mais que as coisas não estão andando de acordo com o que a gente quer, mas Deus, ele tem um propósito. Tudo que aconteceu nas nossas vidas, por mais que seja ruim, né, Deus tem tirado coisas boas de dentro disso. Eu costumo dizer que Deus transforma a maldição em bênçãos. Então, se era para ser uma vida de derrota, aquela vida, escreva lá no livro no que você sentir vontade de escrever, eu era isso, eu era aquilo, comece a escrever, você vai ver quantas coisas boas também você vai tirar de dentro de você. Então é muito importante, muito sério, muito importante, aquilo que você tem desejo de fazer, faça, não deixe para depois, porque às vezes, que nem a Dani falou também, a Dani falou de as coisas que a gente pensa em fazer, mas aí vem aqueles bloqueios, vem aquelas situações que tentam tirar isso de nós. Mas não permita isso. Faça hoje, não deixe para depois, faça hoje, para que o hoje e o agora nós devemos fazer, para que possamos, lá na frente, você ver o resultado daquilo que você fez, que abençoa outras pessoas. Muitas pessoas têm sofrido, estão vivendo no mundo, nos seus mundinhos errados, mas você foi despertado para isso. Deus te chamou para fazer a diferença nessa nação. E muito obrigado por ter participado dessa live, nessa oportunidade aqui, que, né, termina as lives aqui na sexta, mas o nosso lançamento será dia 28 e você está convidado em nome de Jesus. Sim, esse lançamento vai, como eu falei, vai ser transformador. Então não perca essa oportunidade de você conhecer um pouquinho dessas histórias, aprofundar um pouquinho mais, e a sua mensagem pode estar lá dentro desse nosso workshop, desse nosso lançamento, tá? Então, às vezes, o Senhor já está te convocando aí, através dessa live, para participar. Participar um pouquinho mais de perto, né? Porque não adianta você conhecer alguém de longe, a gente precisa conhecer as pessoas mais de pertinho, né? Eu imagino o nosso lançamento presencial, imagina a gente se encontrando, né? Vai ser aquele impacto, por quê? Porque a gente só se conhece online. Se a gente se conheceu e conseguiu aqui online, se imagina no presencial. Vai ter muito mais transformação ainda, né? A gente poder partilhar de pertinho, sentir o calor de cada uma ali e entender de fato, né? Sentir essa frequência, essa experiência cada vez mais de pertinho. Então é isso, né? Essa nossa intimidade, esse nosso conhecimento um do outro, que sim, vai nos ajudar. Porque não adianta, né? A gente sempre vai ter relacionamentos com as pessoas, né? Senão o Senhor falava, pode ir sozinho mesmo que tá tudo certo, né? Ele falou, vai de 2 em 2. Porque se um precisar do outro, ali acontecer alguma coisa, você já tem alguém para te ajudar. Então esse é o convite, a gente decide chamado, né? Para que você desperte a sua mensagem o mais rápido possível. Pensa assim comigo. Cada dia que você deixou de divulgar uma mensagem, de passar algum conteúdo, é uma vida que se perdeu e que é a nossa responsabilidade. Então, se é a nossa responsabilidade, né? Como a Paty falou, todos os dias tem que ser segunda-feira, porque só uma segunda-feira tá ficando pouco. Então, a gente coloca todo dia como segunda, é aquele dia de começar, então eu começo hoje, amanhã eu termino, começo, termino. E a gente também tem que pensar em terminar as coisas, né? Às vezes a pessoa começa muito e não termina, né? Então, essa também é um bloqueio, uma dificuldade. Às vezes a gente começa a escrever, mas dá aquela paradinha e fica ali 1 ano, 2 anos, e aquela mensagem não transforma ninguém, né? Então ela precisa sim sair, precisa ser enviada. Por isso que a palavra lançamento, né, existe, que a gente vai lançar. Não sabemos quem vai pegar essa mensagem, mas estamos semeando. São as sementinhas, né? Cada capítulo é uma sementinha. Tá? Então a gente vai fazer um print aqui também agora. Eu vou tirar só um pouquinho os comentários, porque tem bastante aqui, tá atrapalhando um pouquinho as imagens, né? Então a gente vai fazer um print e a gente vai se despedir oficialmente e fazer esse convite para amanhã. Volte aqui às 21h30, que tem mais coautoras com cada mensagem que você precisa conhecer. Quem sabe conhecendo essas histórias, você também se empolgue aí e tire um tempinho a mais para você extrair a sua história. Vamos lá tirar o print, gente. Aqui já foi. Conseguiram?
Conseguiram? Gente, eu agradeço muito vocês, tá? Foi um carinho especial de vocês terem aceitado esse desafio, esse convite, né? A gente falou assim, vamos fazer esse lançamento. Nessa semana mesmo, já colocamos pressão, né? Já que é para colocar pressão, vamos fazer dessa forma. E aí deu certo, estamos aqui nessa live, vai ter mais lives, então não perca essa oportunidade de estar aqui com a gente amanhã, tá? E aí, o que acontece? Se acontecer, a gente pode até fazer mais uma série dessas lives, mas não vamos sair daqui e perder de falar essas mensagens para você. O tempo todo vamos estar falando, né? E aproveite para seguir também todas que estão aqui para vocês acompanhar o trabalho delas, né? A Daniela Cardi, a Paty Pedri, eu não sei se é Pedri ou Pedri, eu sempre confundo com o Pedri, a Magna Gomes. Então acompanhe esses trabalhos dessas mulheres, deem uma força lá para elas, porque a gente precisa impulsionar nossas mensagens, tá bom? E também não deixem de adquirir os livros, porque os livros, sim, eles são uma mensagem que vai ajudar muitas vidas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. A gente vai conversando, se vendo e dando mais novidades para vocês. Acompanhe aí nossos perfis, porque vem novidades por aí, tá bom? Daqui uns dias já tem mais livros também. E a gente não para por aqui, tá bom? É só o começo. Um abração para vocês aí de 40 segundos, né? Que aqui eu estou com 2 coraçõezinhos, né? Então, tá até um pouco mais forte aqui as emoções. Mas foi muito bom estar com vocês e até a próxima, gente. Ó, forte abraço para vocês, um beijão, hein? Tchau, tchau. Boa noite.